Olá pessoal, graça e paz. Estamos começando mais um programa Up, Altos Papos, hein? E no programa de hoje, Fake News. O que você acha disso? Ficou curioso? Vem com a gente bater esse papo então. Muito bem, galera, nós estamos iniciando mais um programa, de novo com a Gabi aqui, com o Gabs, com a Tamis. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Dá um oi, né? Dá um oi, vamos fazer aquele... Oi, pessoal, tudo bem? Fala, pessoal, tudo bem? E aí, galera? Ó, o pessoal já tá se soltando, já tá começando a ficar legal isso aqui, hein, gente? Tá querendo falar muito de fake news. Fake news, é o que a gente vai bater um papo hoje. Na verdade, vamos começar entendendo um pouquinho o que é fake news, né, Gabs? Eu vou deixar essa pra você, porque... Não é nada fake disso. News só. É uma mentira, né? Quem que é o pai da mentira? Vamos nessa, né? Nossa, já começou bem, já. Não é verdade, né? Então, vamos fazer o quê? Tem que estar nessa linha mesmo, né? Começou já batendo... A Tamis que tem uma história pra contar aí no começo. A primeira fake news, qual que foi? Foi da serpente, né, Aí, gente? Com a Eva, né? Então, A essa já lançou começou ali bem uma no fake news. comecinho, Legal isso, né? Que a gente começou já aqui de uma maneira até descontraída, mas é bem interessante, porque se a gente for parar para pensar, é justamente isso mesmo que aconteceu, né? Fake news, o que é? São notícias falsas, né? E desde o início, então, da história do ser humano, existem notícias falsas, né? O inimigo trouxe uma notícia falsa para o casal ali, né? Especificamente naquele momento ali para Eva. Eva recebeu a notícia falsa. Passou pra frente. Ela Não leu no grupo. Compartilhou. não foi verificar, né? Não falou com o criador. Não né? falou com o criador. Se ela tivesse Com a falado com o fonte, criador, né? Se gente, Não realmente foi era ou não. buscar na fonte. quanta coisa podia ter sido Quanta coisa diferente. podia ter sido diferente, né? A gente está aqui de uma forma descontraída trazendo isso, mas assim, olha só a seriedade que é isso, olha só a gravidade certeza. que é isso, né? Ela entendeu aquilo como verdade, repassou aquilo como verdade, né? E talvez esse seja o grande gatilho, né, que seja o dano da fake news. Porque a gente vive num mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno, né? Esse mundo aqui é do maligno. As coisas que acontecem aqui, né? O príncipe deste mundo é o nosso inimigo. Mas, o que eu quero dizer com isso é assim, a gente convive num mundo em que há mentiras, em que existem mentiras, né? Jesus veio, ele nos livrou do domínio do pecado, ou seja, quando a gente encontra Jesus, a gente é livre do pecado, mas a gente não é livre ainda da presença do pecado, né? Ele existe, né? O erro existe, a mentira existe ainda no mundo, só vai aniquilar quando Jesus voltar, mas até lá a gente vai viver neste mundo e vai enfrentar E vai... agora a mentira tem outro nome, né? E a mentira agora está numa forma moderna, né? De fake news, né? E aí o Gabs já começou o programa dizendo assim que o diabo é o pai do fake news. Já foi citando João 8,44 lá, né? Na versão atualizada do Gabs, né? Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. A gente precisa entender que a fake news nada mais é do que mentira. E nós, enquanto jovens que somos, cristãos que somos, como é que a gente trata isso? Como é que a gente lida com isso? O Gabs falou assim, não checou no grupo, né? Essa questão de grupo, ela é engraçada, né, Gabs? Porque, assim, caramba, a gente viveu recentemente Minha cidade natal virou alvo aí. Calma. Você já vai falar sobre isso. Já nós vamos entrar um pouquinho nessa questão que você esclarece para nós aí o que aconteceu lá. Ou o que não aconteceu, né? Mas eu queria falar da questão da política, né? Que a gente viveu recentemente um período eleitoral, eleições para presidente do nosso país. E houve uma enxurrada de fake news. E não estou aqui dizendo que esse lado fez e esse lado não fez, ou, né? Não. A gente vivenciou
dos dois lados. Existem pessoas mal intencionadas em ambos os lados. Em ambos os lados, né? Aconteceu. Então existem muito. fake news em ambos os lados também, né? E o que a gente precisa fazer enquanto cristão? Como deve ser a nossa atitude? Acho que talvez esse seja o grande o cerne aqui do nosso programa hoje, né? O grande objetivo do programa hoje é assim: tá, a gente sabe que existe fake news, a gente sabe que elas estão aí, a gente recebe, né? Os nossos grupos, eles bombam aí e tal. E aí? O que a gente deve fazer com relação a isso enquanto cristãos que somos? Quem quer começar falando aqui? Eu acho que primeiro você se identificar, né? Com o que você participa, né? Nas redes sociais. Com que tipo de grupo você participa. E outra coisa é você ter sempre a base bíblica ali aplicada às suas atitudes. Você olha um vídeo, fake news maltratando alguém ou falando mal de alguém e você vai passar isso pra frente. Como é que isso funciona? Como é que as pessoas que você compartilha isso, vê isso, sabendo que você é cristão? Qual que é a base bíblica? Eu acho que o principal é você olhar pra dentro de si e falar... isso faz parte do que eu aprendi. Pode gerar discórdia, né? Exatamente. A tua informação pode gerar discórdia, né? Se o meu objetivo é compartilhar o evangelho, o que eu tô compartilhando aqui? Eu acho que um dos papéis nossos também como cristão é realmente, o que a gente falou, é verificar a veracidade daquilo, né? Se realmente é verdadeiro, se realmente o que estão passando é verídico, né? É o que aconteceu. Eu acho que não tem problemas a gente passar uma informação, né? Quando a gente recebe algo. Mas desde que a gente passe tendo a certeza do que a gente está falando, né? Se realmente é verdadeiro ou não. Porque eu acho que a gente... Não que a gente vai se tornar um pai da mentira, né? Mas a gente está, na verdade, inflamando ainda mais a mentira, né? Porque por mais que seja uma... mas eu só recebi a informação. Tá, mas se você não... Eu tô repassando conforme eu recebi. Isso, eu exatamente. Acho que essa é a grande desculpa. Eu não sei. Eu tô vendendo o peixe conforme eu comprei. Se é verdade ou não, eu não sei, né? Mas só tô repassando. Mas não, nós como cristãos, a gente precisa parar e falar assim, não, antes de eu repassar, deixa eu ver se é verdade, né? O ponto-chave, eu acho que é a responsabilidade. Eu pensei que era validar a informação, mas se eu não sou responsável com essa informação, eu vou dali pra frente eu já era. Ou eu compartilho, ou eu conto essa história pra outra pessoa. Eu não sei de onde venho, porque você tem referências, você sabe. A gente vai falar assim, vai buscar a verdade onde? Na Bíblia, né? Então, se é em relação a algumas questões bíblicas, você sabe onde está a verdade. Então, ali você não pode falhar nunca. Se é opinião, se é outras áreas, você tem algumas pessoas que você respeita mais. Tem algumas agências que são sérias, que são respeitadas, exatamente, que você não consegue. Mas eu acho que a responsabilidade... Então, até contando um pouco, né, de histórias, né? Em 2014, no litoral de São Paulo, uma mulher foi confundida na comunidade que ela morava com uma sequestradora de crianças que fazia alguns trabalhos, como chama aí? De seitas. Isso bruxaria, essas coisas. Essas Mas coisas. assim, viram ela, tinha um retrato falado, algo do tipo, confundiram e a população começou a perseguir ela e agrediram ela e mataram a mulher. Meu Deus. Então assim, a primeira pessoa que foi irresponsável de nem chegar a conversar ou procurar uma autoridade já foi um estopim para isso. A comunidade agrediu e matou ela. Faz 8 anos, tem 4 pessoas aí indiciadas, mas que ainda não foi... nada foi tratado, digamos assim, para julgar. Mas foi uma fake news que acabou levando à morte. Acredito que no México também, um jovem lá chegou numa cidade, tinha uma fake news rolando lá, confundiram ele, 200 pessoas colocaram ele num canto lá e colocaram até fogo nele. Então, a gravidade de você não ser responsável com aquela informação que você está passando, né? Exatamente. Eu volto a falar, né? A gente recebe, né? Não tem como você bloquear, colocar um filtro aqui no teu celular. A gente está falando principalmente de celular, né? De redes sociais, essas coisas. Não tem como você colocar um filtro e falar assim, só quero receber notícias verdadeiras. Não existe, na verdade, né? Então, você vai receber tudo quanto é tipo de informação. Agora, isso que vocês estão falando é muito importante, né? A partir do momento que eu recebo a informação, qual deve ser a minha atitude enquanto cristão?
que sou, né? Peraí, recebi a informação. Eva lá, recebeu a informação. Não é bem assim. Quer dizer que eu posso comer esse fruto? Ah, beleza. Tá, ela recebeu uma informação, olhou, o frutinho é bonitinho, né? Tô até com um pouquinho de fome agora. Beleza. Mas e aí, o que ela faz com essa informação que ela recebeu? O que a gente faz com essa informação? Né? O Gabs falou assim, se são questões espirituais, questões bíblicas, você tem onde buscar, você tem aonde ir, né? Eva tinha a fonte, né? O próprio Criador tinha falado para ela, né? Olha, você pode comer de tudo isso aqui, mas dessa aqui você não pode. Ou seja, ela tinha a notícia verdadeira. Ela tinha, mas ela ouviu uma notícia falsa e deu credibilidade à notícia falsa. E o pior ainda, né? Repassou. Né? Repassou a notícia. E acho que isso que e aí a gente sabe bem, você falou de gravidade, as pessoas morreram agora com relação a esses 2 episódios que você trouxe, tanto no litoral paulista quanto no México, mas assim, a gravidade começou lá no início, na criação, né? Porque a morte entrou a partir dessa exatamente. Fake news, né? Estamos todos aqui sujeitos a isso. Estamos todos aqui sujeitos a isso. Por uma fake news, vocês já pararam pra pensar? Mas, Gabi, se você recebe uma fake news, o que você faz? Senta o dedo no celular ali, ó. Não. Mas se for da cidade de alguém... Então, se for da cidade de alguém, eu vou atrás. A gente recebeu esses dias, né, com esse enxame de coisas que a gente recebeu de política, muita coisa. Recebemos que atacaram a nossa igreja duas igrejas no sul. E o Gabs tem paz lá no sul e eu falei... O Gabs estava envolvido. Meu sangue Eu falei assim... Fake news, falei, calma. como assim? Meu sangue é gaúcho, não é só... E aí os pais dele moram lá e eu falei, vou verificar se isso é realmente verdade. Senão a gente já ia estar pedindo oração. Olha só que legal, olha só que legal. Eu queria fazer só uma pausa aqui, desculpa te interromper, Imagina. Gabi, mas só que quando ela recebeu a notícia, o que você foi fazer? Foi verificar se era verdade. Olha só, que coisa legal isso aqui. Ela foi num cara que tem alguém lá, que tem proximidade com pessoas lá, que poderia trazer uma informação verdadeira. Sim. Né? Gabs, você tem parentes lá, você tem família lá. Chegou para mim essa notícia. Isso é verdade? O Gabs teria condição de verificar ou não. Se ele não tivesse, ele ia correr atrás também. Mas essa atitude, ela é importantíssima. E acho que aqui que tem que ficar muito claro isso para nós. Chega a notícia para nós, chega de manhã, de tarde, de noite. A hora que você liga o teu celular, você acessa as suas redes, chegam notícias de tudo quanto é tipo, tudo quanto é jeito. Favor, contra, tudo quanto é tipo de notícia. Vamos verificar. Quem que pode nos ajudar, né? Quem poderá nos salvar, né? O Gabs estava lá. E aí, só para continuar, desculpa te interromper, mas só para continuar aí dentro do teu raciocínio. Não, eu verifiquei, ele falou, não tô sabendo, vou ver. E aí, ele não sabia da fake news ainda. Hein? Ele não tava sabendo. Na verdade, eu já tinha recebido algumas coisas. Opa. Mas quando eu olhei... Já tinha se espalhado, então. Quando eu olhei a foto da igreja, eu não reconheci como sendo a igreja que estava sendo relatada. Então, eu já recebi aquela informação, eu falei, não é verdade. Né? Meus pais, minha família, ninguém tinha me acionado. Só pra gente entender um pouquinho, né? Sem citar nomes e nem locais e tal, só conta qual que era a notícia, assim, né? Só pra gente entender um pouquinho. Então, eles estavam dizendo que o partido que ganhou as eleições soltaram uma bomba dentro da igreja e disseram que maltrataram, que xingaram, ameaçaram e tal. Aí você ficou... Essa era a notícia. Essa era a notícia. Como tava acontecendo muita coisa, aquilo, se você... Até podia repassar, né? Porque você fala assim, isso aqui parece realmente ser verdade. Falei, não, vou confirmar. Aí eu falei com a pessoa, falei, vou confirmar e aí eu te falo se é verdade ou não. Aí você recebeu a notícia. Já tinha recebido sabia dela, tudo, mas até então eu tinha relevado. Aí quando ela passou, eu falei, peraí, já virou muita gente. Negócio... E assim, as áudios, tudo, né? Você vê que é um negócio que vem de um jeito assim... Profissional. Parece que você fala, gente, não é possível. Não tem como ser mentira, né? A gente conversou com o pessoal lá da região lá e eles até mandaram um comunicado explicando, informando que não foi algo relacionado à nossa igreja, que aconteceu sim, mas em outras denominações, mas nada daquele jeito que estava sendo formado. Estava sendo propagado. Daqui um pouco a gente ia receber nos grupos da igreja pedindo oração.
Essa questão que vai... Exatamente. Eu recebi pedido de oração sobre isso. Recebeu, gente. Recebi, sério? Você orou. Recebi. E você orou. Mas daí não, aí foi tratado já foi buscado as informações e mas tal. Você vê Mas assim, como que é assustador, mas a ideia né? era assim, né? Gente, vamos orar porque tem isso, a isso, evolução isso. grande. Então nós precisamos da oração dos irmãos. Não, e é um negócio que você fala assim, a pessoa compartilha e compartilha o ódio também, né? Cara, você vê, eu fico vendo assim, e eles vão compartilhando, Sim. e é um ódio atrás do outro, tipo assim, ódio mesmo por outros, assim. E aí você acaba, assim, se distanciando, quebrando vínculos por conta de fake news que você nem realmente soube se isso era verdade. Você acaba quebrando relacionamentos. E é engraçado que a fake news, ela, na grande maioria, né? Pra não dizer assim que são todas. Ela traz só notícias ruins e não boas, né? Ela só denigre alguém ou alguma situação. Ela nunca vai vir pra poder, elogiar. Ou quando são boas, ou quando são boas, são golpes. Então são ruins. Você foi premiado. Exatamente. É uma fake news também. Eu recentemente recebi da minha tia, ela falava assim, Gabi, falaram que o Bradesco tá liberando um dinheiro que tá parado lá. Se cadastra e coloca seu CPF. Falei, o quê? Eu? Não, seu pai já foi, a gente tá indo lá. E meu pai e minha tia foram até a agência do Bradesco. Mas é mentira, claro que era mentira. Falei, eu não vou colocar os meus dados. Tem esse lá. lado também. Quando é uma fake news de uma notícia boa... Geralmente. É golpe. É golpe. Tá, e aí então depois você verificou então toda essa situação? Sim, aí o pessoal teve um comunicado lá da região do Sul e da convenção, né? Explicando, e a gente começou a replicar, né? Mandamos no grupo da comunicação da nossa igreja também, né? Da geral. E aí foi todo mundo que chegava com esses questionamentos, a gente já mandava esse posicionamento. Então, resolveu ali, né? Mas até então foi muita coisa misturada, né? Tinha foto de outra igreja, tinha informação das nossas, tinha áudio de pessoas, né? Se colocando ali naquela situação que não deveria estar sendo compartilhado, né? A pessoa pode ter opinião, eu acho que é outra coisa, né? Às vezes a gente tem uma opinião e você vai lá e compartilha essa opinião, né? Então isso já gera um outro caso. Então, acho que se resolveu assim. Porque opinião aí, assim, é a sua opinião, né? Sim, exatamente. Aí é uma coisa. Agora, você tratar isso como uma notícia verdadeira, né? É muito complicado. Eu acho que esse caso, né, que a gente vivenciou agora, que vocês citaram, ele ficou muito evidente para nós essa ideia de verificação de fatos, né? De verificação de fatos. De verificação da verdade, né? Olha, recebi isso. Quem é o pastor responsável? Quem é a pessoa responsável lá? Quem é, né, a igreja? Quem que está cuidando da igreja lá? Quem realmente que vivenciou ou não essa situação? Para buscar a informação. Não então, inflamar mais, Não né? inflamar mais. E veja, gente, a gente está falando aqui e não está falando de partido A ou partido B. Deixar bem claro aqui para não ter nenhum problema depois, né? A gente está falando especificamente da notícia falsa que circulou e que acabou trazendo alguns desdobramentos, né? Na questão de economia, né? Isso aí hoje acaba gerando muito movimento no mercado quando você lança uma notícia, às vezes não tem base, e isso vai acarretando em outras situações, assim, que você fala, olha como que chegou isso nesse ponto, se não é verídico. E uma outra situação que é interessante, né? A gente falou aqui o que é espiritual, o que é sobre, né, religião, você tem a Bíblia, né? Indiscutível a verdade da Bíblia, e você vai conseguir ter essa informação ali. E agora, quando você está usando, por exemplo, as redes sociais ou algo do tipo, que vai ter um algoritmo lá que vai validar se aquilo é verdade ou não. Só que com base em quê? Qual que é a verdade que eles têm? Então, você vê que mesmo esse cuidado de validar, também você não pode confiar naquilo que está sendo base fundamental para isso. Então, você escolhe uma verdade e você vai divulgar ela, né? Tem uma premissa no Detran, né? Que serve muito, e eu gosto muito de usar ela, que é assim, né? Na dúvida, não ultrapasse. Tá em dúvida? Não replica, não manda mensagem. Você não sabe. Como a gente falou aqui, não sei, só sei, recebi e tô repassando. Não repassa. Você não tem a informação se aquilo lá é verdade ou não. Você não sabe, você garante que é verdade?
isso que você está me passando, Gabs, que você me mandou no meu WhatsApp aqui, você garante que é verdade? Não, eu recebi aí num grupo aí e tal, não sei, tô repassando. Grupo não sei das quantas, né? A resistência do... não sei da onde, ou... Parece que tem esse negócio. Acho que deve ter algumas coisas nesse sentido. Mas assim, entendeu? Eu recebi a notícia e estou repassando. Não, gente, isso é irresponsabilidade. Você usou o termo aqui que acho que é perfeito. Irresponsabilidade, que pode trazer consequências gravíssimas. A gente falou do pecado que entrou na humanidade, a gente falou de histórias recentes de pessoas que morreram por consequência de irresponsabilidade. A gente está falando de economia, né, que vidas podem ser impactadas, né, pessoas podem perder muito ou ganhar muito também, né, depende da situação. Mas voltando para a Bíblia, né, a gente tem o Paulo ele cita um povo que ele chama de um povo muito nobre, que são os crentes de Bereia, né, os bereanos, né, porque ele prega para a igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica recebe, né? Alguns recebem, outros não, tal. Mas aí em Bereia, ele diz que eles são nobres por quê? Porque eles vão lá verificar na palavra de Deus. Eles estudam. Né? Eles foram verificar se aquilo que Paulo estava falando para eles não era uma fake news, né? Paulo foi pregar o evangelho, foi falar de Jesus. Eles receberam aquela notícia. Peraí, será que essa notícia aqui que Paulo está trazendo não é falsa? Né? Então, olha só que coisa legal. E Paulo chama esses caras de nobres. Paulo podia falar, pô, vocês estão duvidando de mim? Né? Vocês estão duvidando do que eu estou falando? Verdade. Eu, que sou o cara que fui enviado pelo próprio Cristo aqui, vocês estão dizendo que vocês estão duvidando da minha palavra? Não, ele fala assim, vocês foram nobres porque vocês verificaram o que eu falei, confirmaram, verificaram a fonte, né? E realmente viram que era verdade. Ou seja, olha só que coisa legal isso. Essa é uma conduta certa. Que exemplo pra gente, né, Thames? É uma conduta legal pra gente aplicar na nossa vida. Cara, vamos verificar. E aí, gente, estou falando de verificar, inclusive, pastores que tem por aí, gente. A gente pega na internet e fala, mas foi o pastor fulano de tal que falou. A gente porque tem até... o pastor ele não pode se enganar, não pode replicar uma Ou fake ter uma news, opinião própria, né? ou ter uma opinião própria. A gente às vezes compartilha trechos de algumas mensagens que a gente nem sabe do que se tratava. Do contexto todo do da contexto, mensagem, aí você vai olhar o contexto e fala assim, nossa, Não era nada a nada ver disso. que o cara tava falando. Mas eles fazem aquele rios de Só aquela partezinha partezinha ali. bonitinha lá, e você pega e compartilha, e a hora que você vai olhar a mensagem toda, né, você vai falar, nossa, não tem realmente nada a ver. E aí a gente começa a compartilhar coisas falsas sobre aquilo que a gente sabe de verdade, conhece a verdade. Isso acontece muito com a gente. De não verificar, de não vou ver aquela pregação, vou ver aquela mensagem, vou analisar tal, e eu vou compartilhar se realmente aquilo for verdade. Agora, se não for, eu também não vou. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho que a gente, como cristãos, assim, né? Talvez a gente esteja buscando mais saber a verdade quando chega uma fake news, né? Ou uma notícia no nosso celular, ali nas redes sociais, do que quando a gente ouve dentro da própria igreja. Porque quando a gente ouve, a gente tem aquela pessoa como referência. Sim. E a gente fala assim, não, ele não falou nada de errado. É impossível dele ter falado algo de errado, né? Mas aí é um engano, né? Exatamente. Então, assim, mesmo às vezes a gente ouvindo de pessoas que a gente tem... Que a gente acha que é referência. Que é referência ali pra nós, não é porque a pessoa é referência que a gente não tem que abrir mão, que a gente tem que abrir mão de conferir, né? De realmente confirmar se é algo verdadeiro ou não. Então, até dentro das igrejas, com líderes, né? Em bate-papos, em conversas, a gente precisa realmente não abrir mão desse direito nosso de realmente conferir se é verdadeiro ou não o que está sendo falado ali. O próprio evangelho nos ensina isso, né? É evangelho, tá, gente? Não é slogan de político, não. João 8:32 vai falar assim, né? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, olha só, e daí um pouquinho mais pra frente, lá no 36, fala assim, ó, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Ou seja, a verdade que vai libertar é aquela que eu conheço, aquela verdade que eu conheço, que vai me libertar é a verdade do Filho do Homem.
né? Então, assim, a gente precisa buscar isso. A gente precisa buscar esse confronto na palavra de Deus. É saudável para nós, faz parte do nosso crescimento. Eu não posso, como um bebezinho, né? Num outro programa a gente falou sobre o Ministério de Crianças e Adolescentes e tal, que ele vai aceitar tudo ali porque ele ainda não tem o entendimento, ele não tem a capacidade, a condição de verificar a verdade. Então, o que ele recebe, ele trata aquilo como verdade, ele acredita. Mas a gente precisa caminhar, né? Por isso que Paulo fala assim, olha, algumas pessoas eu trato com um pouquinho de leitinho aqui e tal, porque são pessoas que estão novas e tal. Mas a gente precisa caminhar, comer alimento sólido, né? Tratar as situações e lidar com as situações através da palavra de Deus. A gente não pode ficar aceitando todo tipo de notícia e nem replicando todo tipo de notícia, né? Eu acho que, assim, pra gente ir aqui para a parte final do programa, a gente é portador de uma notícia maravilhosa, né? A gente é portador de uma melhor notícia, né? Da boa notícia, né? A boa nova, né? Essa sim a gente deve compartilhar, essa sim a gente deve replicar. Essa sim a gente não precisa reter só para nós, não deve reter só para nós, né? Essa quando chegou para nós, foi porque alguém fez isso. E a gente precisa fazer isso também para as outras pessoas. Então, eu acho que essa é a grande questão para nós aqui. A gente recebeu uma boa notícia. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por mim. Eu recebi essa boa notícia. E não é fake news, é real. Jesus morreu por mim. O que eu faço com essa notícia agora? Eu preciso repassar essa notícia, eu preciso replicar, né? Sabendo que essa é verdade. Somos apaziguadores, né, gente? É. Somos da paz. Isso, acima a gente de tem tudo, que propagar a paz, não, pelo amor de Deus, propagar o ódio. Isso que você tá falando é bem legal, né? Porque o diabo já faz isso. Já tem o exército dele trabalhando. Exatamente. A gente tem que ser o da paz. A gente falou sobre responsabilidade, isso que você tá falando, Gabi, é bem legal, porque assim, né? Eu preciso parar para pensar assim, ó. Eu recebi uma notícia. Puxa, o que vai acontecer se eu replicar essa notícia? O que vai impactar, né? Exatamente. Como que o Gabs vai receber essa notícia? Por mais que possa ser verdade, né? Por mais que possa ser verdade, mas assim, como que o Gabs vai receber essa notícia? Como que ele vai se comportar? Entendeu? O que isso vai impactar na vida do Gabs que eu tô mandando aqui para ele uma mensagem agora? Eu preciso pensar nisso. É isso que você está falando, entendeu? Essa questão assim, ó, a gente precisa apaziguar. Por mais que seja verdade, mas que vai causar um dano, né? Um dano, né? A gente precisa... Acho que pensando assim, são informações que não vão edificar em nada. Exatamente. É fútil, não é relevante, não entendeu? Precisa. Então, tipo, isso não agrega valor em nada. E eu tô perdendo espaço de falar algo verdadeiro, algo que falar boa notícia. seja essencial. É verdade. É isso, gente. A gente está ficando por aqui. Obrigado, Gabi, Gabs, Tamis. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado a você que acompanhou. A boa notícia é que tem convenção nacional. 2023 está chegando, hein, gente? Divergentes. A gente quer você lá com a gente. A boa notícia é que tá ainda no primeiro lote, né? Você entra lá nas nossas redes sociais, faz a sua inscrição. Nós teremos lá muitas boas notícias para passar para essa galera aí, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo programa.